Bem-vindos a Farofa Geek no YouTube, eu sou a Bu e hoje a gente vai fazer uma análise com spoilers sobre A Maldição da Residência Hill. E eu vou falar agora especialmente com você que está aguardando as ofertas da Black Friday para garantir com antecedência os novos consoles de videogame que estão para chegar no mercado. Vale muito a pena checar todas as ofertas lá no Promobit. O Promobit é uma comunidade de ofertas onde todas elas são sempre checadas pela equipe Promobit, o que torna todos os sites que aparecem por lá super seguros. A gente tem acompanhado por lá as ofertas do PlayStation 5 e do Xbox Series. E, gente, é impressionante as ofertas que já apareceram por lá. PS5, por exemplo, já saiu de R$ 4.999 por R$ 3.890, mais de R$1.000 de desconto. E o Xbox, que o preço inicial é R$ 2.999, já apareceu por lá por R$ 2.399. Se você não acredita, a gente vai deixar aqui o link dessas ofertas. E se elas já tiverem sido encerradas, coloca esses videogames na sua lista de desejo e você vai receber um e-mail do Promobit assim que elas voltarem a entrar em oferta. O link tanto do aplicativo quanto do site vão ficar aqui na descrição desse vídeo. A Maldição da Residência Hill foi uma série original Netflix de 2018, comandada pelo Mike Flanagan e é uma adaptação do livro de mesmo nome da Shirley Jackson. E a gente tá fazendo essa análise porque vocês amaram a nossa análise sobre a Maldição da Mansão Bly. Eu fico muito feliz com a repercussão. E uma enquete feita lá nas nossas redes. Já aproveita para se inscrever nela se você ainda não é inscrito. A gente perguntou se vocês queriam um vídeo da Residência Hill ou não, e a resposta foi afirmativa. Então fica aqui agora só quem já viu a Residência Hill, porque os spoilers começam agora. We're not like any other family. Pra mim, A Maldição da Residência Hill, essa sim pode ser chamada como uma série de terror. Quem viu a nossa análise da Mansão Bly vai ficar aqui em cima pra quem ainda não viu. Eu falei que pra mim a Mansão Bly é uma história de amor. Não é terror, quase não tem susto, acho que eu tenho umzinho só. Então, enquanto lá em Bly a mensagem era de amor, de esperança, de viver o presente, aqui na Residência Hill é só ladeira abaixo mesmo. É uma série muito mais sombria, com uma mensagem muito mais pessimista. Aqui em Hill, a mensagem que fica é que todos nós somos assombrados por fantasmas que podem ser sentimentos ruins, traumas, culpa, e que pouco a pouco, não importa o que você faça, eles vão consumir você. O conceito dos episódios, ele é bem parecido com a Mansão Bly. Aqui em Hill, cada episódio ele vai focar na história de um irmão em ordem decrescente de nascimento e depois nos pais. Então, o primeiro episódio foca nos demônios do irmão mais velho, Steven, o segundo na Shirley, o terceiro na Theo, o quarto no Luke, o quinto na Nell, e assim a gente fecha o primeiro arco da série. A analogia perfeita para esse conceito que a série traz pra gente tá no quarto vermelho, que é o quarto da Residência Hill, que o fantasma da Nell, ela fala que era o coração, ou melhor, era o estômago da casa, porque esse quarto ele ia consumindo, digerindo os seus habitantes. Da mesma forma, então, num paralelo que os nossos demônios, os nossos fantasmas vão consumindo a gente. Vamos começar então fazendo uma análise personagem a personagem entre os irmãos e qual fantasma que está consumindo esse irmão. Vamos começar pelo primogênito, o Steven, que está sendo consumido pelo fantasma da negação e ceticismo. A morte da mãe deixou cicatriz em cada um dos irmãos, e cada irmão passou a ser assombrado por um fantasma a partir desse evento. Para o Steven, realmente foi o ceticismo e a negação. Desde a morte da mãe, o Steven se tornou uma pessoa cética que não acredita em nada. Para ele, tudo tem uma explicação. E isso não foi à toa. O Steven, como irmão mais velho, ele meio que assumiu a responsabilidade de primogênito de cuidar de todos os outros. Então, para isso, depois da morte da mãe, ele teve que ser forte. Só que para ele conseguir ser forte, ele teve que negar tudo o que aconteceu na Residência Hill, senão ele não ia conseguir seguir em frente. Isso também foi um mecanismo de defesa para ele. Só que como ele se tornou uma pessoa muito cética, para ele, todo mundo da família dele apresentava algum tipo de distúrbio mental. Que não é possível, você acredita em fantasma? Você toca na pessoa e sabe o que tá acontecendo? Todo mundo aí não bate muito bem na cabeça, não. Foi a forma que ele teve para lidar com isso. Só que isso foi muito ruim, porque isso criou um abismo entre ele e todos os outros irmãos. Porque ao desacreditar tudo que o outro tá sentindo, você tá invalidando o sentimento dessas pessoas. Então, sem querer, o Steven pode ter acabado contribuindo para os problemas dos seus irmãos, em uma tentativa de livrar os irmãos dos distúrbios da mãe. Pulando agora para Shirley. Os fantasmas da Shirley são o poder, o controle e a infidelidade.
O luto da Shirley desenvolveu nela uma obsessão por controle. A gente vê muito isso no episódio que é um flashback dela, que ela começa a cuidar de uma ninhada de gatinhos filhotes. E aí não importa o que ela faça, um a um, todos os filhotes vão morrendo. E ela começa a surtar, porque ela não tá conseguindo controlar a situação. Não importa o que ela faça, todos morrem. Então a sensação de total impotência da Shirley diante da morte pode ter ocasionado nela essa necessidade de passar por situações em que ela sempre estivesse no controle de tudo. E isso foi escalonando de forma que ela queria controlar até a vida dos irmãos dela. Ela controlava os irmãos quando proibia os irmãos de receber o dinheiro do livro que o Steven escreveu. Ela proíbe o Luke de ir no casamento da Nell, mesmo sabendo que a Nell ia ficar incrivelmente feliz por isso. Que esse ato ia significar um mundo pra Nell. E quando ela começa a trair o marido, ela não conta pra ele, fica em negação e é como se isso nunca tivesse acontecido. Só que se você não conta pro outro, isso também é uma forma de controle. Porque aí a Shirley tá controlando a situação na medida em que o marido continua com ela, sem saber todas as informações que ele deveria saber pra tomar uma decisão. E até mesmo quando a Shirley quer se livrar dessa culpa e confessar pro marido que ela foi infiel, que ela traiu, ela faz isso de uma forma extremamente autoritária. Porque ela tá viciada em controle. Ela não consegue abrir mão dele. Vamos agora pra minha personagem favorita, junto com a Nell, que é a Theodora, a Theo. O fantasma que assombra a Theo, fica bem claro na série, né? É a solidão. Quando ela era pequenininha, a mãe falou pra Theo que ela tinha um dom. Com um simples toque, ela conseguia sentir os sentimentos que as pessoas estavam passando. Só que a Theo interpretou esse dom como uma maldição. Como resultado, ela se fechou para todas as outras pessoas da vida. Como consequência, ela passou a viver uma vida muito solitária. E ela se tornou psicóloga para tentar ajudar crianças com o dom dela. Ou melhor, com a maldição dela. A Theo, então, tem muitas dificuldades de se abrir e de se relacionar com outras pessoas. Ela é muito amável, ela quer o bem de todo mundo que ela ama, só que ela não consegue ir além da armadura dela e deixar outras pessoas entrarem na vida dela. Essa jornada é similar à jornada pela qual a Dani passa lá na mansão Bly. Só que lá em Bly, a série termina de uma forma otimista, positiva, e como eu falei aqui em Hill, é tudo bem pesado. E se você está gostando desse vídeo, já se inscreve aqui no nosso canal e assina o sininho de notificações, porque a gente adora fazer análises profundas sobre as melhores séries da cultura pop. Vamos agora pro Luke. Os fantasmas que assombram o Luke são a insegurança e o vício. Quando o Luke era pequenininho, ele via coisas, via fantasmas. Tinha uma amiguinha imaginária, chamada, se não me engano, Abigail. Só que ninguém acreditava nele. A única pessoa que acreditava nele era sua irmãzinha gêmea, a Nell. De vez em quando a Theo acreditava também, mas nenhum adulto levava ele a sério. E como consequência, ele cresceu uma pessoa extremamente insegura. E como ele achava que de fato tinha alguma coisa errada com ele, que ele não era uma pessoa sã, ele acabou se rendendo ao vício em heroína. E o mais triste de tudo é que a gente descobre no final da série que aquela amiguinha imaginária que ele tinha, ela de fato era uma pessoa real. Ele estava certo desde o início. A Abigail era uma criancinha que era filha dos Dudley. Já comenta aqui embaixo se você também ficou arrasado quando se descobriu que todo mundo achava que ele era louco e ele estava certo desde o início. Pra mim, o Luke, ele tem junto com a Nell um dos arcos mais tristes dessa série. E me lembra muito, inclusive, a jornada do Jesse Pinkman lá em Breaking Bad. Assim como o Jesse, o Luke, ele é um cara super fofo, sabe? Muito amorzinho, muito fofinho, mas ele tem tantos demônios dentro dele que ele acaba cedendo ao vício. E aí ele toma um bando de escolha errada. Partindo para nossa última irmã, a Nell. Se a gente levar em consideração a analogia que a série faz, de usar o paranormal para analisar questões muito reais, os fantasmas da Nell seriam a depressão e os distúrbios mentais. Desde criancinha, a Nell, ela tinha uma visão muito aterrorizante, que era a senhora do pescoço torcido. Essas visões acompanharam a Nell até a sua vida adulta, até que finalmente ela conhece o Arthur, o seu marido. E aí, por um tempo, fica tudo numa verdadeira paz. Só que aí, em uma das suas crises de paralisia do sono, a Nell, ela presencia o seu marido tendo o que seria um AVC e morrendo na sua frente. Só que esse ataque, esse AVC, ele ocorre no mesmo instante que a Nell enxerga
enxerga de novo a mulher com o pescoço torcido. E para Nell, isso não é uma coincidência. E o luto pelo marido morto traz de novo essa recorrência, essa reincidência da mulher do pescoço torcido que a Nell fica vendo o tempo inteiro. E aí o terapeuta, o psicólogo dela, dá o conselho que, infelizmente, é o que acaba matando ela. Que ele fala pra Nell enfrentar os seus medos. É o que ela faz. Ela vai lá pra Residência Hill e sela o seu triste destino. Isso que eu tô falando, gente. A série, ela não é uma série otimista. Você vê que normalmente quando a gente enfrenta o nosso medo, né, a gente triunfa. Pois é, aqui a Nell morreu. I have to die. E para finalizar a nossa análise, eu vou falar uma teoria que não é minha, mas eu achei fantástica quando eu descobri. Essa é uma teoria que eu vi lá no BuzzFeed, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo, e faz uma associação entre os 5 irmãos da Residência Hill e os 5 estágios do luto. Essa é uma teoria que eu adorei e eu acho que faz todo sentido, principalmente se a gente considerar que cada fantasma só começou a assombrar o irmão a partir da morte da mãe. Então, se cada demônio do irmão é uma manifestação do luto, faz todo sentido a gente comparar os 5 estágios do luto a cada um dos irmãos. Os 5 estágios do luto, eles representam um modelo criado pela psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross. De acordo com a psiquiatra, uma pessoa de luto, ela passa por 5 estágios. Nessa ordem, eles são a negação, a raiva, a negociação, a depressão e a aceitação. A negação ficou fácil, tá com o Steven. Como a gente falou, ele é assombrado pela negação e pelo ceticismo. O Steven, ele resolve ter uma explicação racional para cada drama e cada tragédia familiar pela qual ele passa. O segundo estágio, a raiva, ela seria representada pela irmã Shirley. E isso a gente consegue ver com bastante clareza no episódio dos gatinhos, em que não importa o que ela faça, todos eles vão morrendo. E a Shirley, ela culpa a sua mãe Liv, ela fica com muita raiva da Liv, porque ela acha que a mãe a proibiu de ficar com o último gatinho sobrevivente, para tentar cuidar dele. Só que o que ela não sabe é que, na verdade, a Liv sacrificou esse último gatinho porque ele estava muito doente e a Liv, ela só queria poupar a filha de um sofrimento maior. E mesmo mais velha, a gente vê que a Shirley tá sempre com raiva. Ela fica com raiva do Steven pelo livro que ele escreveu, ela tem raiva da Theo porque ela acha que a Theo tá querendo dormir com o marido dela. Mas ela tudo bem ser infiel, né? E o terceiro estágio, o da negociação, fica com a Theo. Isso porque a Theo, ela vive um conflito constante entre tentar ser uma pessoa melhor e manter a distância de todo mundo. E a gente vê esse conflito nela muito forte quando ela demonstra se interessar por uma outra pessoa e aí ela trata super mal a parceira dela, só que depois ela se arrepende logo em seguida, porque ela não sabe muito bem como proceder. Ela tá muito confusa. E a gente também consegue ver com clareza que a negociação tá presente na Theo porque ela é muito diplomática. Ela não quer arranjar briga com ninguém. Então, por exemplo, ela aceita o dinheiro do Steven, mas ela não conta pra Shirley que ela aceitou. Da mesma forma, ela não conta pra Shirley que o próprio marido da Shirley aceitou o dinheiro do Steven, mas não contou nada pra esposa pra não dar ruim. Então, entre os irmãos, com certeza, a nossa maior negociadora é a Theo. E a fase da depressão tá, lógico, com o tadinho do Luke. De acordo com a psiquiatra Elizabeth, a depressão é a fase mais visceral e trágica do luto. Então, não é à toa que o Luke, ele tome várias medidas autodestrutivas, como, por exemplo, seu vício em heroína. Uma coisa que também contribui muito para a depressão do Luke foi que, além de sofrer o luto pela mãe, ele também sofre um luto maior até que os outros irmãos pela morte da Nell, porque a Nell era sua irmã gêmea e era com quem ele tinha uma conexão, assim, de outro mundo. E além de tudo isso, ele se sente super culpado de não ter ido no casamento da irmã. E agora ele não tem mais chance nenhuma de remendar a situação, porque ela morreu. E o último estágio do luto, a aceitação, fica com a última irmã, a Nell. A Nell, ela representa a aceitação porque ela, sabendo do que vai acontecer quando entrar naquela Residência Hill, ela aceita o seu destino e entra. Não fica muito claro pra gente na série se ela liga pra cada um dos parentes antes de entrar na Residência Hill pra se despedir deles, porque ela sabe qual vai ser o seu destino, ou se ela liga pra tentar ser persuadida por alguém pra não entrar lá. Mas no final, a Nell aceita a situação e abraça o seu triste destino. Só que a parte mais triste de tudo é que quando a Nell morre, ela fica desesperada porque ela se depara com um paradoxo. Ela percebe que ao morrer, ela se torna a moça com o pescoço torcido que ela via desde pequena. Ou seja, numa grande metáfora, a Nell descobre que o fantasma que anda assombrando ela é ela própria. E vocês perceberam que essa teoria, ela é tão perfeita que ela analisa as fases do luto e compara com os irmãos em ordem decrescente, do primogênito à irmã gêmea? Eu achei isso sensacional, gente. Eu adorei. Comentem aqui embaixo se vocês também ficaram pirados com essa teoria. It was
perfectly splendid. Pessoal, não se esquece, para garantir que não vai dar ruim nessa Black Friday, acessa o Promobit. São ofertas reais, boas de verdade, de sites seguros. O link do app do site a gente vai deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. E se você curtiu a nossa análise, se inscreve aqui no nosso canal e assina o sininho de notificações. Assim você fica por dentro de todas as nossas novidades. Um beijo e até a próxima!